Pessoal, vamos continuar nossa aula de máquinas elétricas. Hoje a gente vai ver motor de corrente contínua, mas primeiro vamos rever algumas coisinhas de física básica. A primeira coisa que queria rever era fórmula de potência. Em uma máquina rotativa, a potência mecânica é o torque, lembrando que a unidade é Newton vezes metro, vezes a rotação em radiano por segundo, também chamado de velocidade angular. Nós temos aqui do lado direito algumas fórmulas que conseguem dar a potência em unidades mais comuns, como cavalos ou quilowatts, já com as constantes para converter o torque. Inclusive, por exemplo, nessa segunda fórmula aqui, para a potência em quilowatts, você pode dar o torque, que também é chamado de conjugado, em quilograma-força vezes metro, a rotação em RPM. Esses valores são comumente encontrados em veículos, por exemplo, motores de carro. Muitas vezes a potência é dada em cavalos, o torque em quilograma-força vezes metro e a rotação em RPM. Nós utilizaremos basicamente a fórmula básica da física, deixando essa aqui para quem quiser utilizar de outra forma. A fórmula do rendimento. Rendimento é quanto da energia que você está utilizando realmente vira trabalho. Na fórmula que nós estamos vendo aqui, nós temos que o rendimento é a potência útil, ou seja, o que realmente vira trabalho, dividido pela potência elétrica, que é a potência total que o motor drena da rede elétrica, em se tratando de um motor elétrico. O restante diz respeito às perdas, que no motor tipicamente são perdas mecânicas, ou seja, atrito nos mancais, nos rolamentos, além da resistência do ar. A grande maioria dos motores utiliza o próprio movimento para gerar ventilação que irá resfriar o motor. Esta movimentação do ar também é uma perda. Além disso, nós temos as perdas elétricas no equipamento. Toda circulação de corrente elétrica em situações normais, ela incorre em perda, normalmente por efeito Joule. Essas perdas estarão também entre as perdas que não viram, fazem parte da energia, não virá trabalho útil. Retomando as partes de uma máquina elétrica rotatória, lembrando que as máquinas elétricas elas têm o estator, que é a parte fixa da máquina, ou seja, a parte que não gira. Nós temos o rotor, que é a parte rotatória da máquina, ou seja, a parte do motor que realmente vai girar. Nós temos os enrolamentos de armadura, que no caso de um gerador é onde é gerada a tensão elétrica. E no caso do motor é onde eu gero o torque. E nós temos o enrolamento de campo, que vai gerar o campo magnético. No caso das máquinas C6 síncronas, ou seja, para essas máquinas funcionar, eu preciso produzir um campo magnético e ele é feito no enrolamento de campo. E nós temos também a carcaça, que é a parte que dá sustentação ao motor. As máquinas de corrente contínua são utilizadas desde o século XIX. Lembrando que as principais cidades que contavam com energia elétrica utilizavam corrente contínua. Então você tinha máquinas para utilizar corrente contínua. Os motores, no caso, eram corrente contínua. E mesmo com a transição para a corrente alternada, em muitas aplicações o motor de corrente contínua era muito mais conveniente, principalmente se você tivesse que controlar a velocidade ou se precisasse de um grande torque de partida. As partes de uma máquina de corrente contínua podem ser vistas aqui. Nós temos a carcaça, que é a parte da sustentação ao motor. Nós temos os enrolamentos de campo. Nós temos os enrolamentos de armadura. Nós temos o comutator e as escovas. Isso aqui são característicos da máquina de corrente contínua. Aqui nós temos uma vista em corte, os mesmos componentes. Veja aqui que nós temos as escovas, o comutador, nós temos as bobinas que geram campo magnético. Aqui está o nosso rotor. Vamos tentar entender como funciona uma máquina de corrente contínua.
nós temos um campo magnético constante gerado no estator. Pode ser visto aqui pelos dois ímãs e seus polos norte e sul. O observador está observando a partir desse ponto demonstrado aqui, e aqui nós temos a bobina com liberdade de giro. Nela vai circular uma corrente elétrica. Agora vejamos uma vista em corte. Nós estamos vendo a bobina a partir do ponto do observador do slide passado. Perceba que a corrente elétrica ela entra na bobina aqui do lado direito e sai aqui do lado esquerdo. Utilizando o conhecimento de eletromagnetismo, nós sabemos que do lado direito nós temos uma força para cima, do lado esquerdo uma força para baixo. Isso vai fazer a nossa bobina girar. Perceba que, dependendo do ângulo entre a bobina e o campo, eu tenho uma força que não é totalmente perpendicular à bobina. Ou seja, o torque do motor ele é maior quando este campo é perpendicular à força gerada. Ou seja, o campo está paralelo à superfície da minha bobina. Outro detalhe importante é que, quando ela está perpendicular, a bobina está perpendicular ao campo, eu não tenho torque, porque eu tenho uma força para cima, uma força para baixo, que não vão gerar nenhum torque. E se isso for mantido, o lado esquerdo, o que era o lado direito agora é o lado esquerdo, a corrente continuar entrando, nós temos deste lado aqui, do lado esquerdo, uma força para cima e do lado direito uma força para baixo. Ou seja, o torque da máquina ela se inverteu. Isso vai ser resolvido com um comutador que nós veremos daqui a pouco. Mas esse conhecimento de eletromagnetismo ele é a base do funcionamento do motor de corrente contínua. A fórmula é esta visível aqui: torque, número de espiras, campo magnético, corrente, área e o seno, que ele representa a perpendicular à superfície e o campo magnético. Perceba que a perpendicular ao campo magnético ela vai ter um ângulo de 90 graus com o campo magnético quando a minha bobina está paralela ao campo. O momento de torque máximo é visível pelo seno sendo igual a 1. Quando a bobina está perpendicular ao campo, elas são paralelas, o que nos dá um seno zero, que nós temos o torque zero que nós acabamos de ver. E aqui nós temos uma figura que mostra a variação do torque de acordo com o ângulo. Para a máquina ter torque sempre em um sentido, pensou-se no comutador que ele é visto aqui. Bem, como ele funciona? Ele funciona para o motor como se fosse um retificador. Ele transforma a corrente alternada em contínua. Ele mantém a corrente girando na bobina sempre em um mesmo sentido. Agora nós temos algumas figuras onde nós iremos mostrar isto. Figura onde nós vemos de forma simplificada as bobinas de campo representado pelos polos de cima aqui, norte e sul. Nós temos a nossa bobina desenhada aqui no meio. E lembre-se que a bobina ela vai girar. Nós precisamos de uma forma de levar energia para a bobina que está em estado giratório. Neste caso, eu preciso que eu tenha um contato que leve energia com ela girando. Para isso nós temos as escovas. Elas normalmente são feitas de grafite e por isso elas conduzem eletricidade, levando essa energia até a bobina, mesmo com ela em movimento. A parte que vai receber a energia das escovas é o comutador. Perceba que eu tenho um isolante garantindo que eu não vou fazer o contato entre os polos positivo e negativo aqui da energia corrente contínua que vem da fonte e garantindo que cada bobina receba a corrente de apenas uma dessas escovas. No nosso caso, a bobina da esquerda, que está do lado esquerdo, sempre vai ter o polo positivo e a da direita vai ser sempre o polo negativo. Ou seja, a corrente vai entrar pelo lado esquerdo e sair pelo lado direito. Veja que neste estado aqui, a bobina da esquerda tem uma corrente positiva, a da direita negativa. A corrente entra,
pelo lado esquerdo da bobina, sai pelo lado direito. Isso vai fazer um movimento giratório. Isso leva a nossa bobina a girar no sentido anti-horário. Conforme nós vimos antes, nós temos um momento onde nenhuma das bobinas tem contato com a fonte, ou seja, eu não tenho energia circulando. É o momento em que também, mesmo que eu tivesse energia circulando, eu não teria torque, como nós já vimos antes. Quando a bobina continua o movimento giratório, eu faço com que a bobina que antes estava do lado direito e a corrente saía, vai ser o inverso. Agora é onde a corrente vai entrar. E vice-versa. Isso vai fazer com que meu motor continue sempre girando no mesmo sentido. Agora, uma pequena animação em câmera lenta. Perceba que o motor vai girar sempre no mesmo sentido, graças ao nosso comutador. Essa é uma das partes que mais dá manutenção no motor de corrente contínua, são essas escovas que, como eu já disse, são feitas de grafite e são feitas para desgastar. Você quer desgastar a escova de grafite, que é muito mais barato do que o comutador que é feito de cobre, que é muito mais caro. Na próxima aula, nós veremos as equações e mais algumas coisas sobre os motores de corrente contínua. Até lá e obrigado a todos.